Oração mental guiada. 19º domingo do tempo comum, ano A. Prepare-se para viver um momento de intimidade com o Senhor. Sentado, firme seus pés no chão, a coluna ereta, as mãos abertas, voltadas para o alto sobre as pernas ou unidas ao colo. Perceba o ambiente onde você se encontra, a luminosidade, as cores, os ruídos próximos e distantes, algum perfume, cheiro. Perceba-se como parte desse todo. Feche seus olhos e perceba-se. Perceba os pés que tocam o chão, suas pernas, o contato com a cadeira, as costas, os ombros, braços, a cabeça. Os olhos suavemente fechados, como também os lábios. Perceba-se como um todo. Perceba a tua respiração, sem forçar. Simplesmente acompanhe no teu ritmo. O inspirar, quando o ar entra pelas narinas, dilatando o abdômen. E o expirar, quando o ar sai, contraindo o abdômen, esvaziando, para depois ser preenchido. Acompanhe esse movimento e viva o momento presente. Não permita que os pensamentos te distraiam, mas fique aqui, no agora, e na presença do Senhor. O inspirar e o expirar. Perceba o pulsar do teu coração. É a força vital, o pulsar da vida. Coloque-se na presença do Senhor. Invoque o seu Espírito Santo, o Espírito de amor. Invoque-o para que Ele te ajude a tomar consciência da sua presença, da sua força, do seu amor. Invoque-o com tuas palavras, podendo dizer: vinde, Espírito Santo, enchei o meu ser com teus dons,
vem rezar em mim. Diga também para que veio. Eu vim para te servir, só vim para te amar, louvar e adorar. Em tuas mãos eu me entrego, ó Senhor. Santa Teresa diz que oração é um tratar de amizade. É uma reciprocidade no amor e no conhecimento. É um doar-se e um receber. É um dar-se a conhecer e um conhecer. Apresente-se diante do Senhor. Apresente-se como você é. Quem é você? O Senhor sabe. É tu que precisas tomar consciência. Qual é a tua condição? Tua dignidade, o teu valor. És criatura de Deus, filho de Deus, amado por Deus, precioso aos seus olhos. Reconheça e apresente ao Senhor tuas virtudes, os dons, os talentos. Reconheça também a tua fragilidade, as limitações, as fraquezas, teus pecados. Peça ao Senhor perdão. Reconheça também a Deus. O que sabes de Deus? O que você aprendeu na catequese, no seio familiar, na igreja? Quem é Deus para você? Qual lugar que Ele ocupa na tua vida? Quem é Deus realmente? Para além desse teu conhecimento limitado. Expresse o desejo de conhecê-lo.
Deus se manifesta, Ele se dá a conhecer, principalmente na pessoa do seu Filho Jesus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou.
Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que o texto diz? De que trata o texto? Que palavra, frase chamou a tua atenção? Destaque. O que o texto te diz? Que mensagem você tira desse texto? Como você o interpreta? Reflita um pouco. Jesus que reza a sós, os discípulos que estão em meio à tempestade, Jesus que vai ao encontro, caminhando sobre o mar, dominando como que as forças malignas representadas pelo mar. Pedro que caminha também sobre as águas, mas tem medo, se afunda, grita: salva-me, Senhor. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Quantas palavras profundas. Reflita um pouco sobre elas. Relacione com outros textos, com a tua vida. O que tens feito quando estás imerso em tempestade, quando estás afundando nas águas do mar da vida? Tens, de fato, clamado pelo Senhor: salva-me? Tem estendido a mão ao Senhor? Tens confirmado a tua fé, professado a tua fé? O que o texto te leva a falar com Deus? Transforme esse texto, a tua reflexão, em diálogo, em conversa com Deus. Converse com Ele. Se dirija a Ele como com um amigo, um pai, um companheiro de caminhada, um Salvador, um Deus majestoso, misericordioso.
Converse com o Senhor. Fale de coração a coração. É um tratar de amizade, diz Teresa. E se te faltam as palavras, permaneça na sua presença, uma atenção amorosa. Olhe para Ele que Ele te olha. Ame-o, pois Ele antecipadamente já te amou.
Como é bom estar na presença do Senhor. Presente a Ele tuas necessidades, as necessidades daqueles que estão no teu entorno, as necessidades da igreja, da humanidade. A oração deve nos fazer pessoas melhores. A partir dessa oração, esse texto, assuma um propósito diante do Senhor, uma mudança de atitude, uma ação que qualifica a tua fé, teu amor a Ele. Assuma esse propósito. Agradeça ao Senhor por essa oportunidade de estar com Ele. Glorifique o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Movimente os dedos da tua mão, tuas mãos, os braços, os ombros. Movimente a cabeça de um lado para o outro, teu tronco, as pernas, os pés. Suavemente abra teus olhos. Perceba o ambiente onde você se encontra. Curta a presença do Senhor. E como avaliação da tua oração, recorde os apelos que o Senhor suscitou ao longo da oração, os momentos de consolação, de alegria, de facilidade, também os momentos de resistência, dificuldade. E lembre também dos propósitos que você assumiu e procure colocá-los em prática. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.